Está na hora de estudarmos a lição. Vamos ficar bem quietinhos para ouvir a voz de Deus falando para nós, através do estudo da lição. Para onde ele foi? Oi, meus amigos, olha eu aqui de novo. A nossa história de hoje tem por referência o livro de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao 30. Em um dia de sábado, Jesus se levantou para ler as Escrituras. As pessoas na cidade comentavam a respeito dele, de como ele ia para outras cidades e curava as pessoas. Esse comentário todo era porque Jesus estava ali em Nazaré, no lugar onde ele havia crescido. E por isso, naquele dia, a sinagoga parecia estar mais cheia do que o de costume. A cidade inteira sabia que um de seus moradores estava de volta. Muitos estavam ali porque queriam apenas ver o quanto ele estava diferente depois de tanto tempo. E em pé, em frente ao grupo todo, Jesus abriu o rolo. Todos pareciam estar segurando o fôlego, esperando Jesus começar a falar. Naquele dia, Jesus leu um trecho do livro de Isaías em que o profeta escreveu: "O Espírito do Senhor estava sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertados, e que é chegado o tempo do favor do Senhor." Para você ter uma ideia, a forma como ele lia os versos fazia com que as pessoas sentissem cada palavra sendo dirigidas para elas, individualmente. Jesus falava com autoridade, porém sempre em tom manso e amoroso. Ao terminar de ler, Jesus enrolou o rolo das Escrituras e entregou ao assistente da sinagoga. E o silêncio tomou conta do ambiente e todos ficaram imaginando o que aconteceria em seguida. E Jesus olhou para as pessoas que o escutavam e começou a explicar o que tinha acabado de ler. Esta profecia está sendo cumprida exatamente agora. Na realidade, vocês estão olhando para mim e vendo exatamente a pessoa sobre quem essa passagem está falando. Só que todas aquelas pessoas ali pensavam em Jesus como o filho do carpinteiro José. Só que ali, Jesus estava falando que poderia consertar corações quebrantados. Só que aquelas pessoas ali olhavam umas para as outras com um olhar indignado. Nem todos ali estavam contentes com o comentário que Jesus havia feito sobre si mesmo. Alguns ali já estavam ficando impacientes simplesmente porque não haviam visto nenhum milagre sendo realizado. Eles queriam mais provas do que as histórias que tinham ouvido de Cafarnaum. E além do mais, conheciam aquele homem desde que era apenas um menino. Aí, de repente, um ancião ficou: "O que há com todos vocês? Não lembram quem é esse Jesus? Ele não é melhor do que nenhum de nós. É apenas o filho de José." "Você está certo. Como vocês podem estar seguindo este homem como se fosse um rebanho de cabras? Eu não estou entendendo onde vocês querem chegar. Jesus tem feito muito bem às pessoas. O que os senhores dizem de tantas curas que ouvimos falar?" "Curas? Você conhece alguém que tenha sido curado? Como pode ter tanta certeza de que essas histórias são verdadeiras?" "Pelo que eu saiba, ele não fez nada aqui em Nazaré." Meus amigos, ninguém viu quem foi o primeiro a agarrar Jesus, mas os outros seguiram o exemplo. Eles empurraram Jesus para fora, e aquele atrevido ancião se voltou para a multidão e disse: "Não podemos permitir que este homem continue fazendo tais declarações. Chegou a hora de botar um fim nisso. Levem-no para um penhasco e atirem-no de lá." Nesse momento, meus amigos, a multidão começou a se empurrar em direção ao grande penhasco, fora da cidade. Por um instante, parecia que esse seria o fim do ministério de Jesus, exatamente no lugar em que havia crescido. A multidão barulhenta estava chegando ao penhasco junto a Nazaré, mas de repente, todos pararam confusos. "Ei, onde está Jesus? Quem o vira por último? Para onde ele foi?" Ah, meus amigos, eles não podiam ver os anjos que estavam com Jesus na sinagoga.
Os anjos estavam com ele enquanto era empurrado em direção ao penhasco e o fizeram sair dali em segurança. Enquanto aquelas pessoas maldosas caminhavam confusas à beira do penhasco, finalmente descobriram que Jesus não estava entre elas. Sem saber o que tinha acontecido, voltaram para casa. Sabe de uma coisa, meus amigos? Aquelas pessoas haviam tido a oportunidade de conhecer Jesus enquanto ele estivera ali com elas. Eles tiveram a oportunidade de crer nele após ouvirem sobre o maravilhoso trabalho realizado nas aldeias vizinhas. Contudo, simplesmente não queriam acreditar que fosse outra pessoa, senão o menino que tinha crescido em sua vizinhança. Sabe de uma coisa, meus amigos? Cristo desejava abrir os preciosos tesouros de verdade para Israel. Mas eles se agarravam em seus credos e em suas cerimônias inúteis. Se eles tivessem estudado as Escrituras com sinceridade e colocado as teorias deles à prova pela palavra de Deus, poderiam ter evitado o desastre que levou à ruína sua orgulhosa cidade. É um exemplo para nós hoje, que nós possamos pedir sabedoria a Jesus e também estudarmos a sua palavra, para que possamos ter sabedoria para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Esses aqui são os nossos amigos que comentaram a última história. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é este o filho de José? Lucas, capítulo 4, o versículo 22. Quando respondemos ao amor de Deus, Cristo se torna o centro de nossa adoração. Não terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.